Existe um inseto cuja picada pode doer por 24 horas. Um dia inteiro, sentindo ondas de dor pulsando no seu corpo, sem parar. E não, isso não é exagero de internet. Não é história inventada, é ciência documentada. Hoje você vai descobrir quais são as 5 picadas de insetos mais doloridas do mundo. E no primeiro lugar, existe uma que já foi comparada a levar um tiro. Mas antes de chegar nela, deixa eu te fazer uma pergunta. A picada de abelha que você já levou entraria nesse ranking? Ou será que existem criaturas muito mais brutais voando por aí sem que você perceba? Essa lista não é baseada em opinião. Existe uma escala real, criada por um entomologista chamado Justin O. Schmidt. E o método dele foi extremo. Ele se deixou ser picado por dezenas, depois centenas, de insetos diferentes para comparar a intensidade da dor. Sim, ele transformou a própria dor em experimento científico. A escala vai de 1 a 4. Nível 1, irritante. Nível 2, realmente dolorido. Nível 3, intenso. Nível 4, brutal. Mas o primeiro lugar da nossa lista ultrapassa qualquer expectativa que você tem quando pensa em nível 4. Beleza. Então segura essa, porque o número 5 já é pior do que a maioria das pessoas imagina. E acredite, a partir daqui a dor só aumenta. Existe um inseto cuja picada pode doer por 24 horas. Um dia inteiro sentindo ondas de dor pulsando no seu corpo, sem parar. E não, isso não é exagero de internet. Não é história inventada, é ciência documentada. Hoje você vai descobrir quais são as 5 picadas de insetos mais doloridas do mundo. E no primeiro lugar existe uma que já foi comparada a levar um tiro. Mas antes de chegar nela, deixa eu te fazer uma pergunta. A picada de abelha que você já levou entraria nesse ranking? Ou será que existem criaturas muito mais brutais voando por aí sem que você perceba? Essa lista não é baseada em opinião. Existe uma escala real, criada por um entomologista chamado Justin O. Schmidt. E o método dele foi extremo. Ele se deixou ser picado por dezenas, depois centenas, de insetos diferentes para comparar a intensidade da dor. Sim, ele transformou a própria dor em experimento científico. A escala vai de 1 a 4. Nível 1, irritante. Nível 2, realmente dolorido. Nível 3, intenso. Nível 4, brutal. Mas o primeiro lugar da nossa lista ultrapassa qualquer expectativa que você tem quando pensa em nível 4. Beleza, então segura essa, porque o número 5 já é pior do que a maioria das pessoas imagina. E acredite, a partir daqui a dor só aumenta. Em quinto lugar, algo que muita gente já viu de perto. A vespa comum parece pequena, parece inofensiva, mas diferente da abelha, ela pode atacar mais de uma vez. E a dor? Na escala de Schmidt, ela fica entre nível 2 e 3. Traduzindo, não é só uma ardidinha rápida, é uma fisgada quente e penetrante, como se uma agulha aquecida atravessasse a pele e girasse. O corpo reage na hora, a área incha. O cérebro entra em modo alerta e o pior. Se você estiver perto do ninho, pode não ser só uma. Se o quinto lugar já faz você pular instantaneamente, imagina o que vem pela frente. Subindo para o quarto lugar, a vespa da papelaria. Corpo mais fino, aparência quase elegante, mas a dor sobe de nível. Aqui já estamos firmes no território 3 da escala. Schmidt descreveu como algo ardente, corrosivo, como se uma chama tivesse sido aplicada direto na pele. Não é só dor, é queimação persistente. Essas vespas constroem ninhos abertos, expostos, e qualquer ameaça é tratada como invasão. O ataque é rápido, preciso, e direto. Até aqui já parece desagradável, certo? E rapidão. Qual foi a pior picada que você já levou na vida? Abelha, vespa, marimbondo? Comenta aí porque eu quero comparar com esse ranking. Porque agora a gente sai do desconforto e entra oficialmente na categoria tortura. Em terceiro lugar, a vespa guerreira. Nome científico, Sinoeca. E o nome não é marketing. Essas vespas vivem em colônias grandes, organizadas e extremamente defensivas. Quando o ninho é ameaçado, elas não atacam sozinhas. Elas atacam juntas. O som das asas já funciona como aviso. Um zumbido grave vibrando no ar.
como se a natureza estivesse dizendo: você chegou perto demais. Na escala de Schmidt, essa picada atinge o nível 4, o topo oficial da dor. Mas aqui começa algo diferente. A descrição não fala apenas de intensidade, fala de sofrimento. Schmidt comparou a sensação a ácido queimando sobre um corte aberto. Não é uma dor seca, é pulsante, é quente, é persistente. E o pior detalhe, pode não ser só uma picada. Imagine sentir isso. E antes que seu cérebro consiga processar o que aconteceu, outras vêm em sequência. O corpo entra em estado de alerta imediato. A adrenalina sobe, o foco desaparece. Tudo o que importa é escapar. Mas mesmo com tudo isso, mesmo sendo nível 4, mesmo sendo descrita como tortura ardente, ela ainda não é a segunda colocada. Tá achando pesado? Piorou. O próximo inseto não só atinge o mesmo nível máximo da escala, como faz isso de uma forma tão intensa que alguns descrevem como eletricidade atravessando o corpo. Em segundo lugar, a vespa tarântula. Gênero Pepsis. Ela é grande, muito maior do que a maioria das vespas que você já viu. Corpo escuro metálico, asas laranja vibrantes e um ferrão que não está ali por acaso. Ela caça tarântulas, sim. Aquelas aranhas grandes o suficiente para assustar qualquer pessoa. E com uma única picada, ela paralisa a aranha. Se o veneno é capaz de neutralizar uma tarântula, o que ele faz com a percepção humana de dor? Na escala de Schmidt, ela também atinge o nível 4. Mas aqui existe algo diferente. A intensidade é absurda, explosiva. Instantânea, Schmidt descreveu como cegante, feroz e chocante. Não é uma dor que cresce devagar, ela simplesmente acontece, como se um raio atravessasse o seu braço. Relatos indicam que nos primeiros segundos a pessoa literalmente para tudo o que está fazendo. Não por drama, mas porque o corpo inteiro responde ao impacto. É o tipo de dor que ocupa toda a sua atenção. Nada mais importa. E tem gente que descreve como a pior dor da vida, mesmo depois de fratura. E ainda assim, mesmo sendo comparada a um choque elétrico, mesmo sendo descrita como brutal e cegante, ela não é a primeira colocada. E agora vem o detalhe que muda tudo. O primeiro lugar não é apenas intenso. Ele não dura segundos, ele pode durar horas, talvez um dia inteiro. Se você gosta dessas curiosidades extremas da natureza, já se inscreve, porque o que vem agora é o ápice absoluto dessa lista. Beleza. Agora, segura o topo. Porque o primeiro lugar não parece assustador à primeira vista, mas a dor é inesquecível. Em primeiro lugar, uma formiga. Pequena, silenciosa, quase discreta, mas responsável pela picada mais dolorida do mundo entre os insetos. A formiga bala, nome científico, Paraponera clavata. Encontrada nas florestas da América Central e da América do Sul, ela não chama a atenção pelo tamanho, chama a atenção pelo efeito. Na escala de Schmidt, ela também é nível 4. Mas aqui existe algo que nenhuma das outras tem: duração. Schmidt descreveu a sensação como pura, intensa e brilhante dor. Outros relatos simplificam de uma forma mais direta. É como levar um tiro. A dor não é apenas forte. Ela é profunda, pulsante, elétrica, viva. E diferente da vespa tarântula, ela não acaba em poucos minutos. Ela pode durar até 24 horas. Um dia inteiro, sentindo ondas de dor, espasmos musculares, latejamento constante, sensação elétrica irradiando pelo membro atingido. Em alguns casos, a pessoa mal consegue mexer a região picada. Agora vem o detalhe, que transforma isso em algo quase inacreditável. Em algumas tribos indígenas da Amazônia, a formiga bala é usada em rituais de iniciação. Jovens colocam as mãos dentro de luvas cheias dessas formigas, dezenas delas, e precisam suportar a dor como prova de resistência e coragem. Não é sobre sobrevivência, é sobre atravessar a dor. E aqui está o ponto mais curioso de todos. Mesmo sendo considerada a mais dolorida, ela raramente é fatal para uma pessoa saudável. A natureza, nesse caso, não quer matar, quer deixar uma lembrança impossível de esquecer. E agora você entende por que essa lista começa com desconforto e termina com 24 horas de dor. Mas espera,
Antes de fechar essa história, tem algo importante que ainda precisa ser respondido. Lá no começo, eu te perguntei, a picada de abelha entraria nesse ranking? A resposta é simples, não. Na escala de Schmidt, a abelha comum fica em nível 2. Dolorida? Sim. Memorável às vezes. Mas nem chega perto do que você acabou de conhecer. O que começou com uma simples fisgada, termina com uma dor que pode durar um dia inteiro. E isso muda a forma como você olha para algo tão pequeno quanto uma formiga. Porque a natureza tem essa ironia. O que parece insignificante pode ser brutal. Agora deixa eu te fazer a pergunta final. Se você tivesse que escolher levar uma picada da vespa tarântula, intensa, explosiva e rápida, ou da formiga bala, menos instantânea, mas capaz de durar 24 horas, qual você escolheria? Comenta aqui embaixo. Quero ver quem realmente encararia essa experiência. E se você achou que isso já era extremo, espera até descobrir quais são as mordidas mais doloridas do reino animal. Porque quando a gente sai do mundo dos insetos, as regras mudam completamente. A natureza ainda guarda coisas muito mais intensas do que isso. E esse é só o começo. No instinto selvagem, o tamanho não importa. O instinto, sim.